tá? Que é a parte, são dois temas, né, na verdade, tanto a questão da assimetria craniana, quanto também a questão dos torcicolos congênitos, tá? A gente tem algumas informações aí que acabam saindo meio truncadas, enfim. Então, já aproveita quem está entrando, né, já vai deixando aí, já vai, né, o porquê, né, das assimetrias cranianas e o porquê dos torcicolos congênitos. Boa parte dessas alterações, elas acabam acontecendo aí ou no posicionamento da própria barriga da mamãe, tá? Ou também acabam acontecendo, essas tensões, essas restrições de mobilidade acabam acontecendo durante o nascimento, pelas manobras, né, de retirada do bebezinho, independentemente de ser parto normal ou de ser parto cesariano, certo? E o padrão ouro de tratamento é a osteopatia e a fisioterapia, para que a gente consiga, com a osteopatia, devolver mobilidade e função para essas diferentes áreas do corpinho do bebê e também para que consiga ser implementado aí e fortalecer o corpinho do bebê, essas regiões, de uma forma correta, para que o bebê consiga ter função cada vez melhor dessas regiões, ok? Então, pensando desta forma, o objetivo é que vocês consigam entender um pouquinho essa dinâmica e, se vocês desconfiam de alguma questão, de alguma alteração de mobilidade, do formato da cabecinha do bebê de vocês, fala Bruno, tudo bem? Se vocês desconfiam de alguma alteração, é importantíssimo que vocês busquem ajuda o mais rapidamente possível, porque dessa forma vocês vão conseguir ter resultados melhores em menos número de sessões, vão acabar gastando muito menos para que o bebê de vocês consiga ter a normalização do quadro clínico de vocês. Tá? O nosso objetivo é sempre trabalhar dessa forma ética e coerente para conseguir ajudar da melhor forma possível e da forma menos traumática possível, tanto para o bolso quanto também com relação aí à parte do próprio desenvolvimento do bebê e da família de vocês como um todo, certo? Então, vamos lá. Primeiro, né, o tema é óbvio que é um pouco polêmico, né? É a mesma coisa? É óbvio que não é a mesma coisa, tá? Então, o torcicolo ele vai estar relacionado a espasmos ou unilaterais ou bilaterais de um ou de mais músculos da região da cervical do bebê, o que vai fazer com que o bebê ele fique rodadinho sempre para o mesmo lado. Essa rotação ela pode ser uma rotação pura ou ela pode ser uma rotação para um lado com inclinação para o lado contrário, ou uma rotação com inclinação para o mesmo lado, certo? E isso quem vai definir são os músculos que estão sobrecarregados, os músculos que acabam tendo esses espasmos, tá? É importante entender os diferentes tipos de sobrecarga que podem acontecer e que podem acarretar essa questão do bebê de vocês, certo? Por quê? Se for parto normal, geralmente são questões mais de compressão, tá? E nessa região de base de crânio você pode ter restrições de mobilidade, só que junto com essa compressão, o movimento de saída do bebê ele acaba acontecendo em rotação, tá? E isso vai fazer com que se o bebê está muito tempo na mesma posição, ou se demora muito tempo para o bebê conseguir sair, para ter o parto, isso acaba gerando sobrecargas e acaba gerando repercussões na cervical do bebê, certo? Outra possibilidade é o que a Lilian acabou de comentar, tá? Se esse bebê tem a preferência de lado, isso geralmente vai aumentando. Só que, Lilian, é muito importante, geralmente a preferência de lado ou deixar o bebê dormir somente de um lado já é um sinal de torcicolo. Tá? Porque se o bebê só aceita rodar a cabecinha para o mesmo lado sempre, vocês concordam comigo que esse bebê ele vai acabar sempre tendo a preferência, e aí eu vou explicar daqui a pouco com relação à simetria craniana, esses vetores de forças eles vão aumentando cada vez mais e como consequência o bebê ele acaba não tendo uma melhora do quadro clínico dele, ele acaba piorando cada vez mais e como consequência o torcicolo ou né, a parte de assimetria acabam piorando cada vez mais, ok? Então, isso é muito importante para vocês conseguirem identificar isso, tá? Vocês analisarem isso, começarem a trabalhar, né? Como é que eu vou identificar se o meu bebê está com torcicolo ou não, tá? Eu vou identificar se eu percebo, tá? Meu bebê olhando somente para um lado, ou se o meu bebê ele olha de forma equilibrada para ambos os lados. Se o bebê já está olhando só para um lado, é importantíssimo entrar em contato o mais rapidamente possível
com algum profissional que faça o tratamento especializado para torcicolos e assimetrias cranianas. Tá? Por quê? Isso vai ser trabalhado de forma mais rápida possível, de forma mais ágil possível e, como consequência, os resultados vão ser mais rápidos, mais fáceis, né? E de uma forma muito mais tranquila para o bebê e para os papais. Ok? Então, a primeira coisa é sempre trabalhar esse reposicionamento. Né? Nas sonecas assistidas, o bebê ele deve intercalar de barriguinha para cima, dormindo com a cabeça de um lado para o outro. Tá? Vocês podem e devem colocar os bebês de vocês de lado nas sonecas assistidas, hora de um lado, hora do outro. Tá? E vocês também devem colocar os bebês para dormir de bruços nas sonecas assistidas durante a noite, sempre de barriguinha para cima, certo? Para não correr risco de afogamento e de sufocamento. Ok? Então, dessa forma, se o bebê ele tem dificuldade para fazer algum movimento, como consequência, vocês já vão perceber que tem a possibilidade de ter alguma restrição de mobilidade. Ok? E aí, por que é diferente da assimetria craniana? Geralmente, a assimetria craniana ela é consequência de um torcicolo. Tá? Geralmente. Pode ser um torcicolo bilateral, que é aquele bebezinho que não tem pescoço, certo? E ele vai ter o achatamento mais na parte posterior da cabecinha, ou vai ser um torcicolo unilateral, no qual o bebê vai ter o achatamento em um dos lados da cabecinha, e não na parte central, ok? Na parte de um dos lados é o que nós chamamos de plagiocefalia posicional, e na parte posterior centralizada é o que nós chamamos de braquicefalia posicional. Gustavo, é possível ter os dois tipos de assimetria? Sim, é possível, tá? É o que nós chamamos de braquicefalia assimétrica. Então pode ter uma alteração bilateral ou pode ter uma braque junto com plágio junto também. Claro, depende muito de caso para caso, ok? Então, acaba que o tratamento, tá, para torcicolo e para assimetria craniana, eles acabam tendo um ponto em comum com relação à liberação dessas regiões de espasmo e de tensão na região do pescoço, tá? Claro, né, o bebê, quando a gente fala tensão, não é uma tensão do bebê estar tenso e nervoso, tá? É uma tensão de aumento de contração desses músculos, o que faz com que o bebê se irrite ou ele não consiga virar para ambos os lados. E aí a primeira coisa que vocês podem começar a fazer, tá, para que o bebê consiga, talvez, com um movimento ativo dele mesmo, conseguir ganhar amplitude de movimento dessas regiões, é vocês começarem a estimular o bebê a rodar para o lado contrário de forma ativa. Então é muito comum o bebezinho, o trocador ser sempre para o mesmo lado, a cabecinha do bebê está virada sempre para o mesmo lado, e como consequência o bebezinho ele vai virar a cabeça sempre para o mesmo lado, porque ele marcou os pontos de referência da casa, do papai e da mamãe, sempre de forma unilateral. O que vocês vão fazer? Inverter o lado, certo? Se esse bebê ele tem mobilidade ou o torcicolo ele é bem pequenininho, vocês vão perceber que esse bebê ele vai começar a ganhar mobilidade para o lado contralateral. E aí vocês continuam estimulando o bebê de forma bilateral. Alguns casos, esse bebê, mesmo você estando do lado contrário, ele vai virar e ele vai voltar para o lado contrário. Ele vai virar um pouquinho e vai voltar para o lado contrário. Quem me acompanha sabe que o movimento do bebê de cervical, ele começa pelos olhinhos. Então ele vai olhar e depois a cabecinha dele vai virar para o lado. Ele vai virar e depois a cabecinha do bebê vai virar para o outro lado. Se ele tem alguma restrição de mobilidade, o que vai acabar acontecendo? Se ele não consegue virar, por exemplo, para o lado esquerdo, ele vai olhar só com os olhinhos. E ele vai até tentar conseguir ir para o lado de lá, mas ele vai voltar. E uma coisa importante também, para a gente entender e para vocês entenderem, é o seguinte: esse bebê, se ele tem uma dificuldade de conseguir marcar essas regiões, de marcar esses locais, de conseguir olhar para essas regiões, o que vai acontecer? Ele vai experimentar sempre o mesmo lado. Tá? E para o bebê só existe aquilo que ele experimenta, só existe aquilo que ele vivencia. Como consequência disso, ele vai acabar negligenciando esse lado esquerdo aqui. Tá? O que vai acabar acontecendo? É o bebezinho que ele só mexe a mão direita, ele só interage com a mão direita, ele só pega os brinquedinhos com a mão direita, ele só interage com o mundo externo desse lado aqui, por exemplo, ou do lado contrário, se for a preferência para o outro lado. Tá? Então, isso acaba gerando repercussões em toda a parte motora do bebê, em todo o desenvolvimento do bebê. Se a gente for parar para pensar num longo prazo, imagina essa criança sentada na sala de aula do lado contrário, que ela não girou.
Tá? Vocês percebem que o buraco é muito mais embaixo do que, ah não, isso volta sozinho, ah não, deixa quieto, depois isso corrige. Na verdade, isso precisa ser olhado o mais rapidamente possível, porque quanto mais o tempo passar, maiores vão ser as repercussões. Tá? Então isso é muito importante, é óbvio, né, que a gente aqui tem casos e casos, isso é importante ser avaliado por um médico, isso é importante o pediatra também fazer essa indicação, nós temos relações excelentes com pediatras, com neuropediatras, com neurocirurgiões, com gastropediatras, que acabam acompanhando os nossos bebezinhos que a gente avalia aqui, e vice-versa, eles acabam indicando muito para nós aqui, exatamente por saber da coerência e do resultado que a gente consegue com os bebezinhos aqui na clínica. Tá? Então isso é muito importante para vocês avaliarem aí na casa de vocês se existem essas restrições. E com relação à assimetria craniana, se o meu bebê ele só vira para um lado, tá? Como algumas mamães já perguntaram e já tiraram dúvidas aqui em cima, se o meu bebê ele só vira para um lado, o que acaba acontecendo? Tá? Essa região que fica mais contato, tá? A pressão interna do crânio, que ela é feita pelo encéfalo, que é mole, o cérebro é uma gelatina, parece uma gelatina a consistência dele, tá? Então é uma coisa mole, quando ela vai dar resistência interna, ela vai se ajustar, ela vai se espalhar por onde tem mais mobilidade externa, certo? E também é feita pelo líquido céfalo-raquidiano, que é o líquido que embebe todo esse sistema nervoso, ok? Tá? É importante vocês trabalharem isso e vocês perceberem que a cabecinha, se o bebê ele só vira para esse lado, a pressão aqui, a parte interna nunca vai conseguir vencer e como consequência a cabecinha do bebê vai crescer onde tem liberdade de crescimento. Então ela vai crescer aqui e aqui, por exemplo, é uma plagiocefalia. Ou se o bebê tem um torcicolo bilateral, isso vai achatar aqui e a cabecinha do bebê vai crescer nas laterais, vai ficar uma cabeça mais quadrada, certo? Então é muito importante a gente analisar isso. Tá? Para que vocês consigam entender a dinâmica disso. Importante, mas tem bastante literatura científica sim, ok? Tá? Então, com relação à assimetria craniana, o que a gente vai trabalhar também é essa parte de mobilidade. Tá? Se é uma assimetria bilateral, né, um torcicolo bilateral, imagina que é isso. Se é uma assimetria bilateral, um torcicolo bilateral, perdão, a cabecinha do bebê vai ficar mais larga, certo? Então, como consequência disso, né, e isso é muito importante falar, tá, pessoal? Uma assimetria craniana não existe alteração neurológica. O bebê ele é normal, ok? O bebê ele é normal, ele não tem alteração neurológica nenhuma, ele não tem nada. Os atrasos que podem acontecer na parte motora e de desenvolvimento, eles acabam repercutindo principalmente devido à parte mecânica do nosso corpo. Certo? Então, questões posturais, questões de diferenças de vetores de força. Então, se o meu bebê ele fica sempre assim e aqui vai ficar mais planificado, o que vai acabar acontecendo? Essa região de base de crânio é a inserção de músculos, certo? Então, esse vetor de força de músculo desse lado aqui, ele vai ser completamente diferente do vetor de músculo desse lado aqui, principalmente para os rotadores de pescoço, para os músculos que trabalham essa parte de inclinação de cervical. Como consequência disso, vários outros reflexos de desenvolvimento, reflexos primitivos e integração desses reflexos, o bebê ele vai ter muito mais dificuldade para conseguir integrar isso, tá? Se ele não tem mobilidade, né, o tummy time, por exemplo, vai ficar muito mais dificultoso. Esse bebê ele vai reclamar. Para mamar, ele vai reclamar em um dos peitos. Ele vai ter preferência para um dos peitos. Então, são fatores mecânicos, né, de parte mecânica mesmo, do bebê que acabam sendo muito dificultosos, né? Então a gente com a osteopatia a gente consegue devolver mobilidade para esses diferentes tecidos, nervos, articulações, e a físio consegue estimular de uma forma magistral, tá? Para que tenha um ganho de função dessas regiões do corpinho do bebê, ok? Tá? Sendo assim, tá? Essa questão da simetria, ela pode, ou seja, né, pode sim ser relacionada a essa questão de vício de postura, de colocar o bebezinho sempre para o mesmo lugar, tá? Porém, se já tiver um torcicolo instalado ou se houver um torcicolo de origem lá de trás, vocês concordam comigo que não vai ser possível realizar o reposicionamento desse bebê. Ele não vai aceitar.
Você vai colocar ele para o lado contrário, ele vai reclamar. Você vai tentar trocar para o outro lado, ele vai reclamar. Então, não vai conseguir ter eficácia nessa parte de reposicionamento desse bebê, ok? Então, isso é muito importante que vocês entendam, porque senão vocês vão ficar engatinhando e vão ficar rodando, correndo atrás do próprio rabo sem ter. E geralmente, quando chega um bebezinho aqui, tá, perto do 6º mês ou após os 6 meses, que as fontanelas posteriores já se fecharam, o que vai acabar acontecendo é que é muito mais difícil de ter um resultado legal com relação às assimetrias. E quando a gente muda vetor de força, tá, essas epífises ósseas, esses fechamentos de ossinhos e tal, quanto mais o bebê cresce, mais alteradas elas já ficam com relação a essas alterações e mais difícil de corrigir é. Tá? Então, por isso que quanto mais novinho o bebê for, mais rápido é a melhora, mais rápido é o resultado, menos sessões são necessárias, tá? E acaba ficando como consequência muito mais em conta, muito mais barato, ok? Tá? Então, basicamente, tá? E as adaptações, né, que elas podem acontecer não são só na cervical e no pescocinho do bebê ou de uma pessoa adulta caso não tenha sido tratado, elas vão repercutir em todo o corpinho do bebê. É muito comum, por exemplo, o bebezinho ele tá deitadinho assim, ó, em C, tá? A coluninha em C já como uma adaptação dessa região da cervical, tá? Ou o bebezinho todo tortinho assim, ó, com a cabecinha para trás, tá? Para trabalhar essa parte de cervical, de torcicolo lateral. Então a gente tem que avaliar e tratar e mexer em todas as regiões do corpinho do bebê que não estão com uma mobilidade adequada, ok? Tá? E como eu comentei, o padrão ouro, né, para tratamento é a parte de terapia manual, né, de liberações dessas regiões mais, entre aspas, tensas, né, com espasmo, com alteração de mobilidade, com a terapia manual, com a osteopatia, e a fisioterapia para conseguir aumentar cada vez mais a função ou alcançar os marcos do desenvolvimento desse bebê respectivo à idade na qual ele se encontra. Tá? E aí vocês vão saber aproximadamente nas outras lives que a gente tem feito, que estão no meu canal do YouTube, tá? Dos prazos e de quais marcos você vai poder encontrar para cada idade do bebê de vocês, certo? Então, essa é a diferença entre a assimetria e o torcicolo congênito. Geralmente, elas estão relacionadas. É muito raro a gente tratar uma assimetria que não tenha torcicolo. O que pode acontecer é tratar um torcicolo que ainda não se tornou assimetria. E quando é uma assimetria também posicional da barriga da mamãe, geralmente esse bebê já vem com uma compensação na região cervical também. Então isso é bem comum de acontecer, ok? Tá? Então, na barriga da mamãe é a mesma mecânica. Se esse bebê ele fica encostadinho na pelve da mamãe por muito tempo, por exemplo, vai crescer onde tem disponibilidade. E aí o bebê já vem com alteração desses vetores de força, de inserção de músculos aqui na cervical, desde a barriga da mamãe, desde o nascimento. E nesses casos, os bebês eles já vão nascer com a simetria craniana. Eles já vão nascer com a alteração de formato da cabecinha do bebê. Tá? Infelizmente, aqui no Brasil, o profissional de osteopatia, ele não atua dentro do hospital. Tá? Em outros países, por exemplo, na Europa, França, em outros países, esse profissional, esse especialista, ele já vai atuar dentro dos hospitais. Isso vai facilitar com que os papais já sejam direcionados para algumas regiões específicas para conseguir trabalhar isso de uma forma bacana, ok? Tá?